decidir o que vão fazer de Jesus. E cada um de nós, nessa tarde, teremos, tá bom? Até o fim desta ministração, que responder a mesma pergunta. O que faremos de Jesus? E eu queria já começar a indagar um pouquinho aqui na inspiração do Espírito Santo. O que você tem feito do Jesus chamado o Cristo? Você que tem tido acesso a Jesus através da salvação, o que você tem feito deste que é um dos membros da Trindade, deste que é o enviado do Pai, a expressão máxima do seu ser? Senhoras e senhores, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, nos mostra e nos revela que pessoas estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, à rejeição, todos os dias. Então, quando eu rejeito os princípios, quando eu rejeito com meu estilo de vida, com minhas decisões, o que Jesus fez na cruz do Calvário, o texto que mencionei para vocês diz que pessoas estão crucificando para si mesmos. Ou seja, esse texto está provando para nós que todos os dias Jesus pode ser crucificado novamente ou ressurreto. Jesus pode nascer todos os dias, como nasceu naquela manjedoura. Para quem encontra Jesus hoje, para quem entrega a sua vida hoje, Jesus nasce hoje. Mas pessoas que rejeitam Jesus, rejeitam aquele sacrifício feito por ele, o perdão e a graça do Pai, então eles estão crucificando para si Jesus, eles estão expondo a vergonha todos os dias. Esse julgamento se repete. E é em verdade, senhoras e senhores, que todos os dias, com as nossas decisões, com o nosso estilo de vida, não só como cristão, mas como funcionário, como pai, como esposa, como servos de Deus, nós temos que tomar decisões e definir o que vamos fazer de Jesus. É muito importante você entender, e eu gostaria de aprofundar junto com cada um de vocês aqui, o que está acontecendo. O que faremos de Jesus chamado o Cristo? Então, vamos meditar um pouquinho, nos aprofundar nesse texto, a escola de Bíblia, e eu gostaria de ser pedagógico com você um pouquinho, mas fique ligado, porque o Espírito do Senhor está operando, eu estava em intercessão, os anjos do Senhor já estão liberados, tá? Já estão enviados, já estão ministrando cada um de você. Então, entenda comigo aqui, tá bom? O que farei de Jesus, o que faremos de Jesus chamado Cristo. Para que entendamos melhor essa sentença, essa pergunta, a palavra Jesus, no original, ela remete a duas ideias, Senhor e Salvador. Anote aí, Jesus significa Senhor e Salvador. Então, eu gostaria de falar sobre a primeira instância do significado de Jesus, para que possamos entender a o questionamento que Pôncio Pilatos trouxe à multidão. A primeira instância, então, é Senhor. A palavra Senhor significa curious. Vem na etimologia a palavra curious, proprietário, dono de direito, exclusivo de posse ou de tomar decisões, que tem o controle total de algo ou de alguém. Eu gostaria de perguntar, o que você tem feito, ou o que vamos fazer do Jesus, que é o dono da nossa vida? Todos nós que entregamos a vida para Jesus, nós agora, então, perdemos a nossa vida. Agora, Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, ele é o dono da nossa vida. Então, existem 3 níveis aqui nesta pergunta. Mergulhe comigo nesse primeiro nível. Então, Jesus tem sido o seu proprietário, o dono de direito exclusivo das suas posses. Ele tem sido o Senhor a ponto de reger as suas decisões.
Ele tem tido controle total da sua vida. Note comigo, senhoras e senhores, que apesar de ele ser o nosso Senhor, ele não é um senhor feudal, dominador, mas é compassivo e misericordioso. Atos 2:36 diz assim: esteja absolutamente certo toda a casa de Israel que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o nosso Cristo. Amém? Então, se Jesus é Senhor, então agora vamos olhar para nós, tá bom? Então, nesse relacionamento, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso lugar? Se ele é Senhor, nós somos servos. Amém? A palavra servo no original é a palavra diáconos, tá bom? Que arremete para aquele que executa uma ordem, um escravo, um garçom, um atendente, um ministro. Então, o que faremos de Jesus? Faremos dele o nosso Senhor. E o que faremos de Jesus? Faremos com que ele seja o nosso dono e nós sejamos o seu servo, o seu ministro. Servo, porém, olha só o que a Bíblia diz, já que então Jesus é Senhor, estamos montando uma ideia, um pensamento, amém? Então, se Jesus é Senhor da nossa vida, logo somos escravos. Servo, Lucas 12:47 diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, não se aprontou, nem fez segundo a sua palavra, será punido com muitos açoites. Não vos engane, porque o texto aqui não está apenas nos arremetendo ao tempo do fim, está também hoje quantas pessoas que entregaram a vida para Jesus e não entenderam de verdade o seu papel nesse relacionamento, o seu posicionamento, sua postura, seu lugar, e estão sendo açoitados, muitos ainda hoje, estão sendo açoitados, chicoteados, estão sendo humilhados pelas situações, estão sendo envergonhados diante das circunstâncias da vida, simplesmente porque não entenderam seu lugar nesse relacionamento, nessa ideia de Deus Pai, quando entregamos a nossa vida para Jesus. Senhoras e senhores, não podemos ser solícitos, nós não podemos ser insolícitos, precisamos ser solícitos, diligentes, precisamos ser prestativos, porque não fomos chamados para fazermos nossa vontade. Se Jesus é Senhor, nós somos servos, então precisamos juntos ter clareza do nosso lugar. Eu gostaria de convidar você para abrir um texto comigo que está em João 13. João 13, senhoras e senhores, é uma escola de Bíblia. Eu não quero que você saia dessa escola simplesmente abençoado, você já vai sair. Eu não quero que você saia dessa escola simplesmente empolgado, você vai sair porque Deus tem derramado, tem feito. Eu estava aqui ouvindo, vendo aí essa irmã adorando a Deus, como Deus tem já nos engendrado coisas preciosas. Estava aqui recebendo muito de Deus através do pastor Vanderlei, com palavras proféticas, cada um de vocês. Mas eu também queria ter o cuidado, que você tivesse o cuidado de sair daqui consciente do que Deus requer de nós, do que você tivesse clareza do seu propósito, do destino, clareza da vontade de Deus, que Deus tem para cada um de nós, senhoras e senhores. Então, pegue aí, abre comigo nessa escola de Bíblia, nessa escola de avivamento, nessa escola de mistério, nessa escola de revelação. João capítulo 13, Jesus está na mesa, celebrando a ceia, a Páscoa. Jesus está comigo. Eu queria que você conferisse o texto. Por quê? Porque se você entender que é verdade o que está sendo falado, você vai ter clareza. E essa clareza vai gerar convicção.
E essa convicção vai te colocar num novo nível de fé. E homens e mulheres de fé, ninguém pode parar. Entendam comigo, senhoras e senhores, no capítulo 13 de João, você vai ver que nessa ceia, muitas coisas estão acontecendo, e por causa do tempo, para ser sucinto nas minhas palavras, eu quero me dirigir com você ao versículo 3. Nessa ceia, você vai ver que o escritor diz assim, sabendo que ali está falando de Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, preste atenção, sabendo Jesus que daquilo que estava disponibilizado pelo Pai, daquilo que ele já estava de posse no mundo espiritual, e sabendo também que viera de Deus. Anote comigo aí, Jesus conhecia a sua origem. Segundo, e que voltara para Deus, então, ele agora então tinha clareza. Origem, destino, preste atenção. Jesus então sabia de onde ele vinha e para onde ele estava indo. Você sabe de onde você vem? Você sabe para onde você está indo? Quantas pessoas perdidas dentro das igrejas, dentro do evangelho, porque não pararam para analisar, para investigar, para estudar, para aprofundar aquilo que Deus designou para elas. Agora, Jesus, então, ele pega no versículo 4, se levanta da mesa, tira a sua vestimenta e toma uma toalha, se enrola nela e pega e coloca água numa bacia e passa a lavar os pés de discípulos e se aproxima deles e vai lavando os pés. Preste atenção comigo. E aí Pedro vai falar, não, Senhor, nós não vamos deixar só lavar, e fica constrangido. E aí Jesus fala, o que eu faço, você não entende agora, se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala, não, então pode lavar tudo. Mas num dado momento, senhoras e senhores, Jesus então termina o que ele estava fazendo, e ele senta, pega de volta sua túnica, se recompõe. E aí ele então volta e diz para eles, vocês entenderam o que eu fiz? Você entendeu o novo nível que eu estou estabelecendo aqui? Você entendeu a dimensão que eu estou levando vocês? Se eu que sou Senhor, se eu que sou mestre, e bem dizeis que sois porque eu sou, eu também vivo, eu também vos ensino isso, então façais assim vós também. Então, ele está dizendo, essa é a sua missão. Nesse relacionamento, se você quer ter um relacionamento pessoal, cristianismo, querido, na nossa missão e cultura aqui na nossa igreja, e eu tenho certeza que na sua também não se limita, não se baseia a um culto de domingo. Não, mas a um relacionamento. E nesse relacionamento existe Senhor e existe servo. E eu e você estamos sendo provocados nessa tarde a um padrão sobreexcelente. Então, ele está dizendo assim, se vocês sabem essas coisas, se você diz que você é meu servo, então o servo não é maior que o seu senhor. Se eu servir, é para você servir também. Versículo 17, se você sabe essas coisas, bem-aventurado sois se você praticar. A palavra bem-aventurado, no sentido original, é abençoados vocês vão ser se você servir. Então, meus amados irmãos, olha isso, volte comigo para o versículo 3. Nós estamos aqui colocando base numa ideia, tá bom? Versículo 3. Jesus tinha convicção de onde ele veio e de onde e para onde ele estava indo. Ok?
A Bíblia diz, Efésios 1:4, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a nossa origem. Nós viemos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz em Gênesis? Formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Nós estamos vindo de Deus. Quantos estão vindo de Deus? Diga amém. E nós estamos indo para Deus. Vamos terminar com Ele, se assim perseverarmos até o fim. Agora, quando Jesus entendeu sua origem e o seu destino, ficou muito claro para ele saber qual é a missão. Se eu venho de Deus e eu estou indo para Deus, então a minha missão, eu tenho uma missão. E a minha missão, queridos, aleluia, é cumprir o meu propósito. O meu propósito está embutido aí. Aí que está a minha bênção. Você está entendendo isso comigo? Jesus disse, bem-aventurados sois, se assim fazer. Jesus está dizendo assim, se você cumprir o seu propósito, se você entender a sua missão e você executá-la enquanto você estiver na terra, se você entender a sua parte nesse relacionamento, então você vai ser abençoado. Ok? Então, estou montando com você esse pensamento. Você e eu precisamos entender a origem de onde viemos. Você não vem desse mundo. Você não vem de um nascimento que não foi projetado por Deus. O salmista diz que antes da nossa substância ser formada, Deus já nos viu e estabeleceu e determinou cada um dos nossos dias. Eu não sei quem não projetou você, mas eu já sei quem pensou em você, quem elegeu você, quem projetou cada um de nós. Ok? Então, queridos, você precisa entender qual é o seu propósito. Qual é a sua missão de vida? As pessoas perdidas, apóstolo André, não sabem de onde vem, não sabem para onde está indo. Mark Twain, ele diz que existem 2 dias mais importantes na sua vida. O primeiro dia é o que você nasce. E o segundo é o que você descobre o porquê você nasceu. Ouça-me nesta tarde. Senhoras e senhores, eu e você precisamos entender que Deus estabeleceu para nós uma missão. E nós não podemos, queridos, viver uma vida além do que Deus tem para nós. Precisamos, sim, como servos de Deus, entender o nosso propósito. Aleluia! Nós não viemos desta sociedade perdida. Queridos, Hebreus 13:14 diz que, na verdade, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, ou seja, nós vamos terminar naquilo que Deus tem para nós. Querido, eu quero dizer para você que o quadro hoje é difícil e a tendência é piorar, mas eu quero te dizer que na história de Deus, no propósito de Deus, no destino de Deus, para aqueles que estão entendendo, aleluia, o propósito de Deus para a sua vida, as coisas vão terminar como Deus estabeleceu. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora entenda comigo, senhoras e senhores, servir, é exatamente trilhar o caminho da grandeza. Isso está paradoxalmente no oposto da cultura perdida deste mundo, porque o caminho da grandeza é paradoxalmente para baixo e não para cima. Preste atenção, Filipenses 2:7, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Ele não foi humilhado por alguém, ele se humilhou. Querido, independente se lá fora você é um médico, se lá fora você é um reverendo, se lá fora você é um homem de muitas posses, diante de Deus não tem grande e nem pequeno, todos somos, na primeira instância, servo. E quando Jesus se posicionou na sua identidade de servo,
Aleluia! O versículo 9 vem, pelo que Deus o exaltou. Sabe onde está a exaltação? Em nós nos posicionarmos, identificarmos a nossa identidade, a nossa missão de vida. Ouça isso, Bill Hughes diz, se você quer ser realmente grande, a direção é para baixo. Deve descer rumo à grandeza. Senhoras e senhores, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Subindo pelo caminho da humildade que está a nossa bênção. É na nossa pequenez que está a nossa bênção. E no epicentro desse paradoxo, eu descobri ainda outro, que a nobreza não está no quanto você aprende o evangelho, mas no quanto você pratica o que atendeu. Aqui está a tônica principal da minha prévia nesta tarde, porque muitos entendem, apóstolo André, baseados até em outros textos, eles dizem, como dizem Gálatas 5:13, fomos chamados à liberdade, somos chamados para sermos livres através do sacrifício da cruz. Agora entenda uma coisa comigo, fomos mesmo, mas olha, aqui está, nós temos tudo para viver livre. Quantos usaram desta liberdade para dar lugar à carne, como está dito em Colossenses 3:23, quantos foram libertos dos demônios, como eu, quantos foram libertos das drogas, da prostituição, da miséria, mas agora vão usar sua liberdade para dar lugar à carne, para viver uma vida regalada, fazendo a sua vontade própria. Há um texto em Êxodo, capítulo número 21, versículos 5 e 6, que fala sobre o servo da orelha furada, pastor Erinaldo Bobato. E segundo a lei de Deus, todo servo que vinha para servir na casa do seu senhor, ele servia por 6 anos. E depois, o seu dono, o seu senhor, agora era para liberar ele. E aí, no versículo, abre comigo esse texto, se você pode. Vamos lá, eu quero enriquecer você com a palavra de Deus. Eu não vim emocionar você. Eu não acredito que Deus me tirou de tantos compromissos para me falar uma palavra que emociona você, mas que entra ano e sai ano, a sua vida não muda. Mas que entra conferência e mais conferência e não muda nada, é campanha. Não, não, não. Deus está nos chamando nessa tarde a um novo nível, a um novo tempo, a uma nova dimensão, e ela virá através do entendimento, através da revelação. Êxodo 21 diz, no versículo 5, olha que coisa preciosa, acompanhe comigo. Porém, se o escravo, se o servo, quando tiver a liberdade ao término desses 6 anos, e ele for liberado do seu senhor, mas ele expressamente disser, eu amo meu senhor, por isso não quero sair, por isso, mesmo sendo um escravo que agora tem a oportunidade de correr para longe, eu amo meu senhor, eu amo o meu dono, eu amo este que tem poder para me comprar, para me vender, para me prender ou para me liberar. Então, agora, eu não vou sair fogo, eu não vou sair livre, eu amo meu Senhor. Sabe de uma coisa? Na casa do meu Senhor, até os jornaleiros comem bem. E eu conheci a bondade do meu Senhor, porque ele não é um Senhor dominador, porque ele não é um Senhor ferronho. Aí no versículo 6, acompanhe comigo nessa tarde. Então o seu Senhor o levará a juízes e ao tribunal, e o fará chegar à porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma novelha, e ele o servirá para sempre.
famoso servo da orelha furada. Quem é esse? É aquele que tem toda a liberdade para ir para longe, mas resolveu ser um servo. É aquele que tem toda a liberdade de ir na igreja quando quer, de fazer a obra de Deus quando achar por bem. Aquele que tem a liberdade do dízimo, se quiser, de fazer uso da sua vida, do seu tempo, das suas energias, da sua missão de vida, do seu propósito, o que quiser. Mas ele entendeu, não, eu tenho um Senhor que é bom, eu tenho um Senhor que não é feudal, dominador, duro. Então, agora, eu amo. Quantos amam a Deus nessa transmissão? Porque Ele te tirou do lamaçal do pecado, te tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Agora, então, nós somos estes chamados a sermos os servos da orelha furada, que amamos o meu Senhor. E porque eu amo, eu vou dar o dízimo. Porque eu amo, eu vou cumprir a minha missão. Vou lavar os pés das pessoas. Lavar o pé é servir o próximo. Lavar o pé é sair do pedestral. Aleluia! E cumprir a missão de vida que Deus nos deu. Entender a nossa identidade, o nosso propósito. Olha que coisa linda. Hebreus, amados irmãos e irmãs, capítulo 3, versículo 5, diz que Moisés, que era fiel em toda a casa de Deus, como servo, ele era o maior, aquele que mais refletiu Jesus, era um servo. O cara que viu prodígios, maravilhas. E quando obedeceu a Deus, a mentalidade de Moisés era de servo. Olha isso, Tiago, discípulo de Jesus, na primeira epístola, no versículo 1, ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação. O apóstolo Pedro, aquele que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, errou também, errou. Mas o apóstolo Pedro se apresenta na sua primeira epístola, no primeiro versículo, dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro servo. A qualidade primária é de ser servo. Minha pergunta é: o que você tem feito de Jesus? Um troféu? O que você tem feito de Jesus? Uma estatueta? O que você admira? O que você serve de verdade? O que nós temos feito com nosso estilo de vida? Com nossos ministérios? O que nós temos feito como povo de Deus? Antes de Pedro ser considerado, olha a mentalidade de Pedro. Olha a cultura do reino de Deus que ele galgava, que ele operava. Ele entendia, a sua mentalidade era de servo. Senhoras e senhores, que coisa preciosa nós temos aqui. Para Jesus, o grande não é o que senta para ser servido por grande quantidade de pessoas. Redobre a sua atenção, anota isso. Para Jesus, o grande não é o que senta para ser servido por grande quantidade de pessoas, e sim o que se levanta para servir a maior quantidade de pessoas. Servir, senhoras e senhores, é ser resposta para a vida de outro, é viver a essência do Evangelho, é ter o DNA de Jesus, serviu porque amou o Pai. Servia não era por posicionalismo, não era por nome no cartaz, por microfone na mão. Era por amor ao seu Senhor. O que faremos de Jesus, chamado Cristo? Passo para a segunda instância. A palavra Jesus arremete na sua etimologia para a primeira
servo. Segunda, Salvador. Ninguém recebe salvação se não entregar a sua vida a Jesus antes, se não resolver servir. Não tem salvação para quem anda na sua vontade. Eu quero repetir o texto que compartilhei com os senhores. O Espírito Santo está falando para mim. Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, servir, e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você não, você está conhecendo a vontade e está sendo arremetido nesta tarde, meu amado irmão, num novo tempo na sua vida. O Senhor Jesus é Senhor e depois Salvador. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ok? Então, para que eu possa tê-lo como Senhor e Salvador, eu preciso escolher crescer. Como eu quero viver um cristianismo que eu só vou para a igreja, não sento para estudar a Bíblia, não tenho uma vida de jejum, de renúncia. Eu quero ser usado, mas quero usar Deus também? Não. Nosso papel, irmãos, Jesus é o nosso Salvador. João 4,42. Quando Jesus marca aquela mulher pecadora, prostituta, na cidade de Samaria, quem lembra disso? Ele agora, então, libera os rios de Deus naquela mulher, e ela toma uma água da vida e sai para compartilhar com todo mundo. E quando ela volta, aquelas pessoas, quando se deparam com Jesus, com seu estilo de vida, com a sua pregação, que se deparam com a autoridade que estava sobre ele, eles diziam à mulher no versículo 42 do capítulo 4, ainda do Evangelho de João: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Eu não quero me deter nessa questão, porque tenho muito a compartilhar com vocês. Agora, entenda comigo, eu acredito que todos nesta live já receberam a salvação, já entenderam que Jesus é Salvador, mas entenda que não há salvação para quem não é servo. Amém? Se não entendermos que precisamos seguir a vontade do Senhor, corremos risco lá no fim, sermos açoitados. Agora, o que faremos então de Jesus? O que temos feito já que fomos salvos com a salvação? Você tem compartilhado a salvação? A mulher de Samaria recebeu a salvação e foi logo compartilhar. Ou você tem guardado, escondido essa salvação só para você? Se você é salvo, queridos, outros também precisam. Se Jesus é seu Senhor, então nós precisamos servir o próximo, servir na nossa igreja, servir na sociedade, servir no trabalho. Existem chefes demais. Deus está à procura de servos. E por fim, a terceira instância agora dessa prévia. O que faremos de Jesus? Falamos de Jesus, Senhor e Salvador. De Jesus, nós faremos dele Senhor da nossa vida e nos tornaremos servos. E como Salvador, nós guardaremos a salvação. Não perca a sua salvação. Não perca a tua coroa. Guardaremos não para nós, protegeremos e compartilharemos com todos. Mas a nomenclatura aqui, que verdadeiramente agora remete para onde eu estou querendo chegar, é do Jesus chamado Cristo. O que faremos de Jesus? Entendemos juntos aqui o que significa o nome Jesus e o quanto a nossa origem, o nosso destino, o nosso propósito e a nossa missão está atrelado a isso. Agora, vamos ao chamamento de Jesus. Depois que ele se fez servo, Deus o exaltou e ele foi chamado Cristo.
profetizado por todos os profetas, projetado, esperado pela glória e pelos nossos antepassados. O que faremos de Jesus chamado Cristo? A palavra Cristo significa Messias. Logo traz a ideia daquele que é ungido no original. No grego, tanto no hebraico, a palavra Messias é aquele que é ungido do Pai, ungido de Deus. Ok? Quando fala-se, quando Pilatos ali estava fazendo referência do Cristo, e toda vez que você ouve a ideia do Cristo, do Messias, está falando da referência de um rei que viria, desde os antepassados, pela linhagem de Davi, e que reinaria sobre Israel. Então, quando está falando do Cristo, está falando de um rei, de uma divindade. Ok? Então, vamos montar juntos isso aqui. Em Mateus 27, 11, Jesus se declarou rei várias vezes. O meu reino não é deste mundo. E em muitas passagens disseram, inclusive Pilatos diz isso, tu és rei dos judeus. Foi colocado lá na cruz, reis dos judeus. Jesus foi declarado rei. Jesus foi declarado ungido. Eu não tenho dúvida que você entende isso e está claro para você. Mas o ponto, a tônica principal disso aqui é: ele é rei nas nossas vidas ou não? O relacionamento de Jesus que temos é de um Jesus que só nos dá bênção, de um Jesus que só vai livrar nossa alma do inferno naquele dia, ou de um Jesus que é o Cristo, que é o Rei. Queridos, se ele reina na nossa vida, isso quer dizer que ele tem que governar as nossas decisões. Se ele é rei, se é ele que rege, que governa sobre nós. Então, isso tem a ver agora com o nível de prioridades que nós teremos. E eu quero dizer para você que se Jesus é rei, essa ideia de rei está falando de um reino eterno. Os judeus achavam que ele veio para reinar ali, no reino de Roma. Os judeus achavam que eles iam livrá-los, aliás, de Roma, e estabelecer um reino ali, terreno. Não. Jesus veio trazer o reino de Deus. Por isso, a voz que anunciava: eis o reino de Deus, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Quem era o reino de Deus ali? Jesus. Por quê? Porque o reino de Deus não opera sem um rei. Todo reino tem reis, súditos, tem leis, tem idioma, tem jurisdição, tem território. Anote isso. Então Jesus, ele veio reinar, mas não no trono de Israel, não no trono de Roma, nem da Grécia, nem de Cirineu, nem Jesus veio, queridos senhoras e senhores, Jesus veio para reinar no trono que teu pai estabeleceu para ele. Eu quero dizer para você que se Jesus é rei, nós precisamos sair do trono. Trono fala de governo. Quero perguntar se Jesus é o rei da sua vida, quem é que dirige ela? Quem é que toma a decisão? Qual é, senhoras e senhores, o carro-chefe que rege as decisões da sua vida? A força motriz que está por trás de tudo que você faz tem que ser Jesus. E tem que ser o Cristo. Ou seja, o que ele pensa, o que ele ensinou,
O que ele quer, a sua vontade, é o que tem que reger nossas decisões. Eu estou correndo muito. Todo reino tem um rei. Jesus é rei dos reis. Todo reino tem súditos, servos. Olha eu aqui, olha você aí. Todo rei, todo reino tem leis. Quer saber onde estão as leis do reino de Deus? Muito simples. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Você vai ver Jesus ensinando sobre as leis do reino. Todo reino tem idioma. E João disse: olha, eu batizo com água, mas o que vem aí que batiza com fogo no idioma do céu, querido, batismo em línguas. Glória a Deus, o apóstolo André vai orar por isso, Deus vai batizar. Batismo com o Espírito Santo não é língua sentimental, não é língua de anjos, senão o diabo também falava, apesar, porque é um anjo caído. Batismo com o Espírito Santo é língua do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a língua da Nova Jerusalém. Aleluia! Todo reino tem jurisdição, território. Aqui na terra, Jesus disse, aleluia, muitos dirão, o reino de Deus está aqui, está ali, está lá. Não vos enganeis. O reino de Deus estará em vós, você é a jurisdição do céu. Se Jesus está no trono que governa a sua vida, então logo o reino de Deus está aí. Mas se é você que rege suas decisões, que decide como quer andar, queridos, então não tem reino. O reino de Deus tem seus códigos de valores. E a sequência do reino de Deus, bem rapidamente, é justiça. O reino de Deus é primeiro o reino, depois a justiça do reino, e depois que vem as coisas. Quantas pessoas inverteram tudo, estão correndo demais, suas prioridades estão invertidas, perderam a direção, perderam a missão, mas eu quero profetizar, Deus está restaurando isso, através do nosso entendimento, através da verdade, através da clareza. Por isso que o escritor diz em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus, depois a sua justiça. Terceiro, e todas essas demais coisas. Ali estava o pacote, é um só, mas tem ordem, tem sequência. Primeiro, o reino. Querido, sabe como é que você busca primeiro o reino? É colocando o rei no seu lugar. Na nossa igreja, no meu ministério, na minha congregação, Jesus tem que ser o centro do culto. Jesus tem que ser o centro da igreja. As nossas mensagens, as nossas pregações têm que ser cristocêntrica. Quem lembra de João quando viu lá no Apocalipse? Aleluia! Capítulo 2, eu não me lembro agora o versículo, se não me engano, 20. Ele viu o candeeiro. E no meio do candeeiro, aleluia! Estava o nosso mestre. No meio do candeeiro, aleluia, estava o nosso Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo aí, vamos olhar para isso bem rapidinho, Apocalipse capítulo 2. Aleluia! Apocalipse capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ouça-me, senhoras e senhores, quer encontrar Jesus? Coloque ele no centro da sua vida.
Jesus é o centro da igreja. E está queridos, aqui está uma chave para a sua vida e para mim. Essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. 7 pastores das igrejas. E as 7 estrelas. 7 estrelas e os 7 candeeiros, que anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros aqui são as 7 estrelas. As 7 igrejas da Ásia. Então, perdão, 7 estrelas, os pastores que estão refletindo o sol da justiça. É estrela porque brilha menos. É só sair o sol que se apaga todas. É só Jesus chegar que acaba o estrelismo do homem. Mas ele chama esses, porque esses têm autoridade para refletir, ok? Então, isso diz o que conserva na sua mão os pastores. Pastores de Deus, a sua vida está na mão de Deus. Segundo, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Que anda, que opera, que está no meio. Queridos, se Jesus não estiver no centro, em um lugar de honra, de prioridade na sua vida, em nenhum outro lugar ele estará. Você não aceita viver um relacionamento com seu cônjuge e ele te deixar em último lugar. Sabe por que muitos cristãos, apóstolo André, bispa Keren, já não ouvem mais Jesus? Porque colocou Jesus de canto, colocou colocou Jesus na sua programação. Evangelho não é isso, querido. É colocar sua programação em Jesus. Ouça-me. Falar de prioridade, buscar aí primeiro. Tudo que vem primeiro é o que você honra. Falar do reino de Deus é sinônimo de falar de honra. A palavra honra traz a conotação da palavra distinção. É diferenciar, é distinguir, é honrar, é colocar em primeiro. Prioridade, a palavra prioridade no original, que é no latim, é a palavra priori, primeiro entre dois. Vou fazer uma pergunta: quem está operando em primeiro lugar? O seu eu, as suas vontades ou Jesus como rei? O que faremos de Jesus chamado o Cristo? Senhoras e senhores, nessa tarde está um aferidor de medidas entre nós. Precisamos verificar, comparar e analisar a nossa vida. Não podemos sermos escravos da multidão alheia. Pensar em agradar as pessoas, agradar a multidão. Foi isso que Pôncio Pilatos fez. Pastor Vanderlei. Ele olhou o que a multidão tinha a dizer. O que faremos de Jesus? A multidão gritou: crucificam. Ele vai e manda Jesus ser açoitado. Eu queria, nos meus minutos finais, eu queria perguntar o que temos feito de Jesus chamado Cristo. Tem gente que só adora quando a multidão adora. Só dá o dízimo quando vê as pessoas dando. Só faz a obra de Deus porque alguém pede. Tem que ficar bajulando. Tem que ficar insistindo. Você não é servo. Você é uma farsa. Desculpa falar, mas eu preciso falar o que Deus está mandando. O que você tem feito de Jesus? Jesus não precisa de admiradores. Quantas pessoas estão cantando sobre um Jesus que é um Jesus lá longe? Jesus não quer ser Jesus do pastor Moabe. Jesus não quer ser o Jesus do pregador, do apóstolo André apenas. Ele quer ser Jesus na sua vida. Ele quer ser o Cristo da sua vida. Sabe, meus irmãos, buscai primeiro o reino de Deus. Tem gente falando, não, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vai ser acrescentado. Não, é o reino de Deus e a sua justiça. É seus códigos de valores.
é seus ensinamentos, é por isso eu quero louvar a Deus porque você está aqui. E junto nós estamos crescendo. Quem está crescendo aí nessa tarde, na graça e no conhecimento de Jesus, dá um sinal aí, diga um glória a Deus aí no chat. Amém? Então, aqui está, senhoras e senhores. Quando falou-se de Jesus, glória a Deus, tem alguém aí, não estou sozinho. Quando falou, o que faremos de Jesus chamado o Cristo? Nessas 3 esferas do nome de Jesus Cristo, está um pêndulo, está algo que precisa trazer um equilíbrio. Ele tem que ser nosso Salvador, mas para ele ser nosso Salvador, que a salvação é o centro, nós temos que ser servos. E como servos que somos salvos. E se somos salvos, então ele é o nosso Cristo. E como Cristo, ele é rei. Você está aí? É um pêndulo, é um equilíbrio. O seu cristianismo, ou o que você vive, o que você crê, seu ministério, sua fé, sua chamada, tem que ter esse equilíbrio. Porque nessa palavra, Jesus Cristo não está remetendo para si mesmo apenas. Mas aqui, pastores, apóstolos, profetas, está servos, a manifestação, o código da Trindade. Eu vou compartilhar com você. Porque Jesus Cristo está Senhor, Salvador e Rei. Jesus está revelando 3 níveis da Trindade. E Deus Pai, apesar de ser um, ele opera, ele flui numa frequência não individualista, egocêntrica, porém pluralista. Queridos, no nome Senhor Jesus, Jesus o Cristo, está a assinatura da Trindade. E todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que estão sustentadas por Deus, que tem esse pêndulo, esse equilíbrio, elas carregam a assinatura de Deus. Por exemplo, no espaço, você vai ver altura, largura, profundidade. É 3. Na física, o estado sólido, líquido, gasoso. São 3. Na música, ritmo, harmonia e melodia. Na eletricidade, você vai ver positivo, negativo e o neutro, o terra. 3. No fogo, calor, combustível e o comburente. Na água, o átomo, o hidrogênio e o oxigênio. 3 siglas, H2O. No tempo passado, presente, futuro. No ano, mês, semana e dia. No dia, manhã e noite. Na matéria, como nêutrons e elétrons. E agora em você, no homem, corpo, alma, aonde opera a salvação e espírito. E você vai olhar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que ser a expressão de Deus, do que é trino, do que é um, mas que opera em 3. Sucesso de verdade é o quanto de Cristo está sendo formado em nós. Porque o quanto de Cristo, do Rei que rege, que governa, é aí, senhoras e senhores,
está manifesta a grandeza de Deus. Eu quero te perguntar, o que faremos do Jesus chamado Cristo? O que você tem feito do senhorio, da salvação, do reino, do rei em sua vida? O reino de Deus, aleluia, cujo Jesus é o rei. Eu quis ser pedagógico até agora. Eu quis montar uma ideia com você. Eu queria muito montar com você aqui um pensamento que viesse da clareza de destino. Mas apesar de eu estar falando até agora, tem uma coisa. 1 Coríntios 4:20, apóstolo André, meu amigo. Porque o reino de Deus não consiste em palavra de persuasão humana, mas em poder. Ramanto. E agora é tarde de nós fazermos uma autoanálise de nós, chamarmos junto Jesus para ser nosso Senhor, para que Ele continue exercendo a salvação, sendo nosso Salvador, e para que nós saiamos do lugar de destaque, da vitrine, do pedestral, e venhamos refletir Jesus através do nosso amor em servir, através da nossa vida de salvo e através do poder que está embutido no reino de Deus. Olha o que Paulo disse. Porque o reino de Deus não se consiste em palavras de persuasão. Eu vou orar agora e eu vou pedir que esse reino se manifeste. Você está aí? Se Jesus é rei desta transmissão, apóstolo André, se há um trono para ele nesse encontro, nesta tarde, nesse início de noite, então se prepare, porque o poder dele vai se manifestar agora, porque o reino dele vai se manifestar. Feche os seus olhos comigo. Eu peço que você não vá no banheiro agora. Eu peço que você não se distraia agora. Porque a partir de agora, nós iremos acessar agora as dispensações do reino de Deus. E o espírito de milagres que está sobre essa escola de avivamento, Ramanto Kibiassai, o espírito do reino de Deus, o espírito de Jesus Cristo vai começar a operar agora. Pai, em nome de Jesus, feche os seus olhos e repete comigo, diga: Senhor Jesus, venha ser o Senhor das nossas vidas. Nós agora, Senhor, se você puder agora, abre as janelas aí agora do Zoom. Eu vou começar a orar por você e vou pedir que o Jesus que é rei, que o Jesus que me salvou, que o Jesus que é o Senhor da nossa vida comece a se manifestar. Enquanto eu estou pregando agora, a presença de Deus te invade, meu irmão. Enquanto eu estou falando agora, o Espírito dos profetas, dos apóstolos, começa a invadir agora a sua vida. Mas não se engane. Lemandecai. Eu vou começar a orar. Eu vou já orar por milagres. Você que precisa, calma, segura. Agora é a hora de você colocar de Jesus. Eu quero que você ore e pense: será que com o meu estilo de vida eu
tenho feito de Jesus um troféu, um quadro. Eu tenho feito de Jesus uma lenda que só conheço através da Bíblia, que só conheço através do pregador, que só conheço através do cantor. Não! Eu quero que você ore comigo agora e juntos vamos reposicionar Jesus agora na nossa vida. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu te declaro como meu Senhor. Quem pode declarar novamente isso? Senhor Jesus, tome novamente na nossa vida, talvez porque não sabia, talvez porque não percebemos, talvez porque nos distraímos com tantas atividades, com tantas incumbências, com tantas atribuições, talvez ministeriais, não sei. Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser um servo de valor. Eu quero, Senhor, aleluia, arrancar agora todas as túnicas que me colocaram. Eu quero colocar agora, eu quero arrancar a túnica do judaísmo, a túnica talvez da religião, a túnica da honra, a túnica que me taxaram, que me vestiram, que me declararam, e eu quero me submeter ao que está no reino de Deus. Eu sou um servo. Antes de eu ser um pastor, eu sou um servo. Antes de eu ser um profeta, eu sou um servo. Quem pode se reposicionar nesta tarde, enquanto você ora? André, eu estou vendo agora as engrenagens do reino de Deus se movendo. Eu estou vendo agora, meu Deus, as engrenagens do reino de Deus se movendo, porque corações estão se movendo. Diga: Senhor Jesus, tu és o meu Senhor. E o Senhor, como meu Senhor, eu me recomponho, me reposiciono como servo. Tu és o meu Salvador. Então eu me posiciono nessa tarde como salvo, como quem não está perdido. Seu casamento não está perdido, seu ministério não está perdido, sua fé não está perdido, seus filhos não estão perdidos, sua história não está perdida, porque Ele é o nosso Salvador. Mas também, agora, vamos dizer juntos: Pai, o teu Filho é o nosso Rei. Reposicione, se precisar, Jesus como Rei, porque Ele é Rei de reis. Quem tem Jesus como Rei vai ser reposicionado agora como Rei. Ele é Rei de reis. Eu tenho coração de servo, mas Ele me chamou para sentar junto com os príncipes do seu reino. E nesse lugar, no mundo espiritual, no reino espiritual, Ele nos reposiciona em um lugar de governo, em um lugar de autoridade. Não entendeu? Vou traduzir para você. Deus está cingindo você, mãe, num lugar de autoridade sobre seus filhos, sobre os vícios que estão imperando contra seus familiares. É tarde de milagre, senhoras e senhores. Não é tarde de teoria, é tarde de prática. Não é tarde de palavra bonita. Não é tarde de palavra inspiradora de homem, de palavra de persuasão humana. Esse não é o reino de Deus, esse é império de homem. O reino de Deus. Enquanto você vai abrindo agora a janela do sua, você vai abrindo agora, eu vou começar a entregar as revelações dentro de alguns instantes. O Espírito de Deus está nessa tarde. Você está orando comigo essa ministração. Você está vivendo esse momento comigo. Você está realmente abrindo o coração. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça e entenda agora a sua missão, a sua origem, o seu destino e se posicione no seu propósito. Seu propósito é ser um servo, independente da sua atribuição ministerial. O seu propósito agora é servir, é você ser resposta de Deus para as pessoas, é você ser resposta de Deus para os perdidos, é você ser resposta na sua igreja, é você ser resposta para o seu pastor, é você ser resposta para o seu marido, para os seus filhos. Deus está nos colocando nesta tarde na sua rota, no seu roteiro. Não vai terminar assim. Pai, eu oro agora, feche os seus olhos.
Entregue para Deus agora o controle. Entregue para Deus agora o volante. Entregue para Deus agora. Mandeca lá, subida, ganduri. Entregue para Deus agora o domínio. Entregue para Deus, peça perdão todas as vezes que você tomou a decisão. Todas as vezes que você foi na frente. Todas as vezes, senhoras e senhores, que você, em algum momento, talvez por causa de alguma circunstância, passou a limitar a fé, a limitar o evangelho, a viver um evangelho fadado agora pelas decepções, e tornou uma vida agora, e tornou a viver uma vida nociva. Entrega para Deus agora, ore comigo e fala: Senhor, é aqui que eu preciso me reposicionar, é aqui, Deus, que eu preciso voltar, é aqui que eu preciso. Eu pergunto: Jesus tem sido o centro da sua vida? Para o reino de Deus estar em você, se manifestar em você? Qual é a oração de Jesus? Venha a nós o teu reino. Olha a sequência: e seja feita a sua vontade. Diga para Deus: Deus, faça a sua vontade na minha vida. Eu quero profetizar que a vontade do diabo não será mais feita. Eu quero profetizar que o que falaram de você não vai acontecer. Eu quero profetizar nesta tarde que não haverá impedimentos para que se cumpra as promessas de Deus. Ore comigo agora e fala: Senhor, eu sou alvo do seu reino nesta tarde. Pai, no nome de Jesus, começa a manifestar agora o teu reino. Começa, Senhor, a manifestar agora a tua glória. Começa a manifestar agora, Senhor, o teu domínio. Começa a manifestar agora a salvação que há para todos os homens. Espírito dos milagres, começa a operar agora. Arai, tu que me anduri, de faço e de manduri. Espírito dos milagres, manifesta o reino de Deus. E se há nessa escola um reino, um domínio de Cristo, um trono, e Jesus é o centro dessa escola, e Jesus é o ápice dessa escola, é a origem, é o destino, é esse que está no meio das candeias. Então, agora, fogo nas candeias. Fogo nas candeias, acende as minhas palavras agora, Pai Celestial, com fogo, e começa a queimar as enfermidades, começa a queimar agora, meu Deus, toda obra de Satanás contra a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Começa a desfazer agora as obras do diabo, porque está escrito que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Vai queimando agora o caroço, vai queimando agora o câncer, vai queimando agora o desânimo, a frieza, a mornidão, toda vã religião. Queima, 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 queima. Pai, se tiver no meio dessas candeias, no meio dessas igrejas, no meio dessas estrelas que o Senhor mesmo acendeu para refletir o sol da justiça, renova, meus irmãos pastores, renova, meus irmãos os apóstolos, renova, Senhor, as minhas irmãs, as missionárias, as bispas, as pastoras, as obreiras, as servas. E fecha os seus olhos, abre a tua boca agora. É hora de manifestação do reino, é hora de manifestação da glória de Deus. Deus do céu, eu faço prova de ti. Se há na minha vida um trono para Jesus, se chamando, e se há no meio de nós o reino de Deus, começa, meu Pai, a arrancar agora as enfermidades. Enfermidade, saia! Perdeu seu trono, perdeu a sua validade, perdeu a sua legalidade. Caroços, desapareça. Se você está enfermo, coloque a mão sobre a enfermidade. Levante o que demanduri, Pai, eu acesso agora
as regiões celestiais, aonde já fomos abençoados com toda sorte de bênção. O segredo em Cristo Jesus. Manda face, aonde já fomos abençoados com toda sorte de bênção. E eu começo a desatar isso agora. Temendo plá sobre o ministério Plenitude de Avivamento, sobre o ministério aonde o Senhor, sobre, ó Deus, a base aonde reúne este meu irmão, esta minha irmã, Espírito, e começa a batizar com o Espírito Santo. Ele está batizando com o Espírito já, apóstolo André, já começou. Ele está curando pessoas. Coloque a mão na enfermidade, Pai, e agora, porque está escrito: ide por todo o mundo e pregai, e em meu nome, e no nome do Rei, no nome do Senhor e Salvador, curarás os enfermos. Seja curado agora. Se é Deus que está nessa transmissão, eu quero ver quem é mais forte, ou se é Deus, ou se essa enfermidade é. Se é Deus, caroços desapareça. Se Jesus é Jesus nessa escola, então, Senhor, eu te invoco. Essa tólpia, brasas de fogo, queima agora esta coluna, milagres criativos. Células sanguíneas sejam renovadas, pâncreas volte a funcionar, toda disfunção, toda enfermidade, eu desabilito. No reino de Deus é paz e alegria do Espírito Santo. Se o rei estiver no reino, haverá milagres nessa. Eita, eu sou doido mesmo. Se o rei está aqui, então quero ver se essa enfermidade, se essa frieza, Deus está batizando pessoas com o Espírito Santo. Não se distraia. Alguns de vocês estão sentindo assim, ó, na mente. Até queimando, você está com medo. Opa, será? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. A sua carne não vai querer falar língua estranha. Tenho certeza que não. Porque são línguas do Espírito. Ah, meu Deus, o diabo não vai querer que você fale em línguas. Mas eu quero te dizer que o idioma do reino está sendo compartilhado. E se você sentiu o Espírito lhe dando línguas como que repartida, porque eu ministro agora. Quem recebe essa ministração? Quem recebe essa ministração? Eu ministro agora línguas. O dom de línguas, como que repartida. Lemaneca, lá está acontecendo muita coisa, apóstolo. Você que estava enfermo, rapidamente, com a mão na enfermidade, eu vou contar até 3. Profeticamente, crendo na palavra, você vai arrancar agora. Amém? Coloque os nomes aí, os pequenos: Isabela, Vinícius, Gabriela, sejam curados. O Fábio pediu cura pelos seus filhos, seja curado. Pai, eu vou contar até 3. 1, porque na Trindade tem a assinatura do céu. 2, porque Jesus é o centro. 3, porque o teu Espírito paira sobre nós. Espírito dos milagres. Arranca agora esta enfermidade. Arranque comigo. Sai. E não volte mais. Coloque a mão aonde estava a enfermidade agora. Aonde estava. E diga assim: Espírito Santo, restaura agora. Restitui. E abençoa. Leia Rodrigues, câncer no útero e na bexiga. Caroços sejam extirpados. Agora, eu desabilito, Pai, toda disfunção,
todo câncer, toda maldição, em nome de Jesus, agora. Diga amém. Diga glória a Deus. Procura a enfermidade. Oh, glória. Daniel, eu abençoo a sua vida. Apóstolo André, Oi, tem Vaso. como abrir aí para os irmãos? Alguém procure aí a enfermidade. O Espírito Senhor me diz que caroços desapareceram. Irmã Janete, receba a visão perfeita agora. Em nome de Seja Jesus. restaurada por completo agora. Pode fazer o teste agora. Em nome de Jesus. Tem alguém curado nessa transmissão? Escreva aí no comentário. Diga assim, eu. Quem estava sentindo dores, procure agora a dor. Em nome de Jesus. Rapidamente. Rapidamente. Senão não vai dar tempo, hein? Rapidamente. Eu preciso concluir. Anthony é curado do autismo em nome de Jesus. Eu concordo, meu amado irmão. Deus me Que mostrou, assim seja. quando você orava, Deus me mostrou uma pessoa que tinha tido o pé trincado, o dedo do pé trincado. E Jesus estava reconstituindo o osso e curando completamente o dedo do pé. Deus me mostrou o dedo do pé sendo reconstruído agora, enquanto você orava. Se você é essa pessoa, escreva aí, porque Jesus curou completamente os seus pés agora. Que coisa linda, eu vi Deus reconstruindo o dedo do pé. Irmã Enaide Guadaberto. Falei Alberto. certo, irmã? Guadalberto, está aparecendo para mim bem pequenininha. Irmã Elizabeth Lima abriu pediu para levantou a mão, a senhora quer falar? Sim. Posso falar? Claro. Não, desculpa. Duas coisas. Eu estava pedindo pela mandíbula, os ossos da mandíbula precisam ser recriados, porque eu tive perda óssea e gengival. Então, eu tinha levantado a mão para pedir recriação de ossos na mandíbula e no maxilar, e nos meus dentes. E nas gengivas, também tive perda gengival. Mas eu sou uma que tive o dedinho quebrado, pastor, então, apóstolo. Então, eu creio que essa revelação que o senhor falou foi do meu dedinho do pé direito. Uau! Glória Amém. a Deus. Amém. Amém, amém, amém. A irmã Glória a Leonora Deus. Fagundes escreveu aqui, pastor Moab, Deus me curou, a dor da coluna desapareceu. Se ela estiver aqui, é Leonora, né? Cadê ela? Glória a Deus. Vou abrir aqui para ela também. Pode continuar, meu amigo. Eu vou abrir o som para ela. Leonora. Quer falar, filha? Quer testemunhar? Leonora Fagundes escreveu que Deus curou ela da coluna também. Pode continuar, pastor Moab. Cadê a irmã Enailde? É Enailde o nome dela? Eu estou procurando ela aqui. Oi. Oi, pode abrir. Leonora. Graça e paz. Irmãos, esse momento é muito precioso. Sim, Estamos ouvindo. Leonora, pastor. Eu estava com muita Falhou. A internet dela não está boa. dor na costela, fui ontem no ortopedista. A fisioterapia demora muito. E eu estava sentindo muitas dores na costela. E aí, depois, agora dessa oração, fui procurar, não está mais, levantei, já me torci e eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, esse testemunho é para ativar sua fé. Sabe o que Deus me diz, apóstolo? Que caroços estão desaparecendo. Oh, aleluia. Tem pessoas que tinham caroço e não tem mais. Pode procurar. Aleluia. Procura aí, irmão, confere. Põe a mão. Aleluia. Viu? Pode procurar. Deus me diz também que curou alguém do nervo ciático. É uma mulher. Do nervo ciático. Deus restaurou por completo o nervo ciático. Você Cadê a irmã? Enaide Gualberto? Enaide Gualberto sou eu. Irmã Enaide, cadê você, filha?
Eu vou colocar ela aí no destaque, tá aí, ó. Tá vendo ela? Estou te vendo. Deus está tocando a sua cabeça. É Managasser que ela Uma enxaqueca. Que de tempo em tempo vem. E quando vem, parece que as suas forças se vão. É uma dor que traz fraqueza para os nervos, que te deixa fraca. Deus está tocando agora. E Deus está restaurando por completo. Viu? Há um moço que a senhora ora por ele. E Deus está trazendo livramento para esse moço. Amém? Eu vejo uma... Eu não consigo explicar. É como se a senhora tivesse com um capacete, a impressão que eu vejo aqui no reino do Espírito. É algo que Deus está arrancando da sua mente, da sua cabeça. E a irmã vai conseguir agora viver uma vida mais leve. Amém, minha irmã? Seja ministrada. A irmã sentia essas dores na cabeça, esses sintomas? Abre o som, minha irmã. Sim, eu até, essa semana até tinha marcado o médico, que quando eu levantava, parecia que eu ia cair. Aí eu pensei que era labirintite, mas Senhor Jesus mostra tudo, nada ficou oculto. Louvado seja Deus. Era uma enxaqueca. Assim, muita preocupação, aí ficava assim. Aleluia. Então, a irmã está curada agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória Amém? a Deus. Leonora Amém. Fagundes. Leonora, Deus está mudando tudo. Viu? Se você me ouve agora, eu quero declarar um tempo novo sobre a sua vida. Leonora, você está aí? Você está me vendo? Aleluia! Sim, pastor. Deus está fazendo uma mudança radical. Cadê você? Glória a Deus. Irmã Joelma, receba a cura da enxaqueca. Você está aí, irmã Leonora? Cadê você? Em nome de Jesus. Cadê ela, Está aí no apóstolo? destaque. Já destaquei, ela está dividindo a tela com você. É ela que foi curada de novo? Ela que foi curada. Eu vi uma Da mudança assim, coluna, ó. da costela. Eu vi uma mudança radical. Eu não sei, eu vi, parecia que Deus estava tirando o seu chão, no bom sentido da palavra. Era Deus te reposicionando em novos níveis. Amém? Amém. Recebe essa palavra. Glória a A Deus. irmã Giovana Vieira. Giovana Vieira está na Rússia, Eu estou abençoando a sua vida sentimental. Espera aí, deixa eu abrir ela aqui para você. Espera aí. Deixa eu enxergar ela aqui. Pronto. Vou pedir para ela para ativar o som. Nemantui. Eu quero saber de quem que Deus curou o caroço. Deus está indo de encontro à sua vida sentimental. Porque ela precisa de uma obra, de uma resposta. Aleluia. Em 30 dias, Deus vai mover. Amém. 30 dias. Recebo. Amém? Amém. É verdade? Uhum. É Deus que está falando? Uhum. Que o favor de Deus te alcance aí, viu? Em nome de Jesus. Amém. Alguém que tinha problema no nervo ciático, rapidamente, Deus está tocando uma pessoa no ônibus, apóstolo. A pessoa está no ônibus. Deus está tocando esta pessoa. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Queridos, eu estou agora nas minhas considerações finais. Eu peço que você seja sensível agora. Amém? Você que tinha um caroço. Você que tinha um caroço. Procura. Irmã Viviane do Rio Preto. Deus Viviane, não te chamou. Deus não te chamou para você ficar aí, minha filha. E não é um lugar geográfico, não. É um lugar espiritual. Você é uma mulher de Deus, viu? E
esse nível aí que você está hoje era para muitos anos atrás que Deus te deu. E você está travada nele. E você não consegue sair dele. E você está clamando, já tem dia dizendo para Deus, me socorre. E se for mentira, abre o microfone e fala, é mentira, pastor, é falso profeta. Mas chegou socorro para você hoje, diz o Senhor. Chegou socorro. É verdade isso, minha filha? Sim, é verdade. Você tem estado tão difícil que você diz assim para Deus, eu não estou nem suportando mais as lutas. Coisa que antes você suportava, agora você não consegue mais suportar. Coisa que antes você conseguia tolerar, agora tá te sendo uma dor interna. E essa dor interna está dando dor até nos ossos, apóstolo. É verdade. Os nervos parece que estão sendo corroídos assim, ó. Gritaria mentira, é falso profeta. É verdade. Deus está tocando agora, não só no corpo, nem nos ossos e nem nos nervos. Porque o diabo preparou uma cadeia para você na versão antiga. Defante. Na sua versão antiga. Mas assim diz o Senhor. Eu abro hoje a porta. Feche os seus olhos por um minuto. Deus vai te renovar agora, como há muito tempo você já não sentia a presença de Deus. Pai, se é o Senhor que fala com ela, e manda-se. Toca agora ela de dentro para fora. Coloca nos lábios dela uma língua nova. Subandara calabachúria. Toca, Jesus. Visita, Senhor, Josué. Visita, Senhor, ministério. Eu estou te vendo com a pasta. Eu estou te vendo no congresso. Eu estou te vendo com a bata. Eu estou te vendo lá atrás. Quando você chorava por ele. Quando você mergulhava nele. Quando você tinha prazer nele. Quando era leve estar com ele. Espírito Santo agora, renova sua filha, levanta a uma língua nova, receba agora uma língua nova, em nome de Jesus. Pai, um novo nível, enquanto o Senhor renova suas filhas, eu declaro agora, Senhor, renovo, eu declaro força, eu declaro ânimo, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, novos níveis. Pastores sejam renovados. Dirigentes de congregações sejam agora tocados. Em nome de Jesus, Deus está curando um homem do joelho. No joelho. Deus renovou agora e colocou uma rótula nova. Você que tinha implicações no joelho. Procura agora, meu irmão. Apóstolo André, 3 minutos eu entrego. 3 minutos eu entrego. Aonde está você que Deus está tocando agora no seu joelho? Pastora Fabiana Paulina. Em nome de Jesus, seja tocado agora. Pai, eu compartilho agora com cada irmão, com cada irmã, a unção que cura. Seja curado agora de toda sorte de enfermidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apóstolo André, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. E eu não quero me deter. Mas estamos aqui, estamos juntos. Que Deus siga renovando, abençoando, direcionando esse ministério, cada igreja, cada obreiro, cada servo, e que um novo tempo de Deus, trazendo colheita,
trazendo novos níveis, seja acrescido agora em todas as extensões desse ministério apostólico. Que o Senhor renove as forças, a visão, o ânimo e a coragem. Em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Nós é que agradecemos. Meus irmãos, levantem as mãos agora. Vamos abençoar a vida do pastor Moabe. Meu amigo, muito obrigado por essa palavra tão grandiosa, tão poderosa, por esses milagres, por ter sido boca e instrumento de Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do pastor Moabe, da pastora Daniele. Senhor, te agradecemos pela vida do Gui, do Sam, ó Pai, da Rebeca, por essa família sacerdotal. Desatamos sobre ele, sobre todo o seu ministério, nessa nova fase, Senhor, que tu desates sobre ele todas sortes de bênção, um poder que está nos 7 Espíritos de Deus, que o Senhor levante eles, ó Deus, como pais de multidão, que esta obra cresça, ó Deus, alargue as suas tendas, que toda palavra de maldição seja quebrada. Nós, como igreja, impetramos bênção, impetramos milagre, impetramos crescimento, impetramos, Senhor, o que é o poder do reino. Ó Pai, que o teu reino cresça, que o teu reino seja edificado. Os abençoamos em nome de Jesus e declaramos testemunhos e mais testemunhos exponenciais, vidas, famílias inteiras, completas, transformadas pela unção e o manto que o Senhor desatou sobre o teu servo. Obrigado, Deus, por cada pastor, por cada obreiro, por cada pessoa que tu tens colocado nesse tempo ao lado do pastor Moabe, dessa igreja Renascença Church. Meu Pai, te louvamos e declaramos esse ministério crescendo e expandindo nos 4 cantos da terra, nas nações. Meu Deus, eu abençoo no nome de Jesus Cristo e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meu amigo. Estamos te aguardando aqui na Flórida e em breve, se Deus quiser, estaremos também para te dar um abraço aí também em Boston. Te amamos muito, viu? Amém. Igualmente.